A neve artificial caía sobre a fachada de vidro temperado do condomínio de luxo no coração pulsante de São Paulo. Um detalhe irônico e quase cruel para uma noite de 24 de dezembro, onde o calor tropical era abafado apenas pelo sistema de ar-condicionado central das coberturas que zumbia como um animal adormecido. Arthur Veríssimo, um homem cujos ativos financeiros eram tão vastos e profundos quanto o vazio gélido que ele carregava no peito, ajustava com dedos gélidos o nó de sua gravata de seda, italiana legítima diante do espelho de cristal veneziano, que ocupava uma parede inteira de seu closet, um espaço que por si só era maior que a maioria das residências populares da periferia. Aos 45 anos, Arthur era o epítome do sucesso inalcançável. Ele era o CEO soberano de um fundo de investimentos que não apenas acompanhava, mas ditava o ritmo frenético do mercado global. Proprietário de uma frota de veículos exóticos que a maioria das pessoas só conseguia ver em pôsteres de revistas especializadas e o único habitante de um palácio suspenso, onde o silêncio era seu único convidado fiel. Uma presença constante que o lembrava de tudo o que ele havia perdido para chegar ao topo. Mas, naquela noite específica, o silêncio parecia mais denso do que o normal, quase sólido, como se as paredes de mármore importado estivessem se estreitando ao seu redor, sufocando as poucas lembranças que ele ainda se permitia ter. Para o mundo lá fora, Arthur era conhecido como o Homem de Gelo, um executor implacável de contratos que não permitia que um único pingo de emoção interferisse em seus balanços trimestrais, alguém que via apenas algoritmos e probabilidades, onde outros viam rostos e histórias. O que ninguém, nem mesmo seus sócios mais próximos, sabia era que o gelo em seu coração não era uma característica de nascença, mas sim uma armadura de isolamento forjada em uma tragédia devastadora que acontecera há exatos 5 anos, uma cicatriz invisível que nunca parou de sangrar por baixo de seus ternos de $3.000. Antes de mergulharmos nas profundezas desta história que promete abalar as estruturas das suas convicções, eu peço que você deixe o seu like agora mesmo. Se inscreva neste canal e ative todas as notificações, pois o que Arthur está prestes a descobrir no banco de trás de seu carro de luxo vai mudar não apenas a vida dele, mas a forma como você enxerga o poder do destino e o verdadeiro significado da redenção. Arthur pegou as chaves de sua Lamborghini preta, um modelo de edição limitada que repousava em sua garagem privativa como um predador à espreita, cercada por uma iluminação de galeria de arte que fazia cada curva da lataria brilhar como uma obsidiana lapidada. Ele precisava sair daquele apartamento, precisava sentir o vento da velocidade no rosto, dirigir sem rumo pelas avenidas desertas e iluminadas de São Paulo, apenas para tentar, mais uma vez, escapar das sombras persistentes de sua falecida esposa, Mariana, e do filho, que eles nunca chegaram a batizar, uma vida que foi ceifada antes mesmo do primeiro sopro de ar. Mariana estava no auge de sua beleza, e no 7º mês de uma gravidez planejada com todo o amor do mundo, quando um motorista embriagado ignorou o sinal vermelho e o bom senso em uma noite de Natal chuvosa, colidindo com o sonho de Arthur e deixando apenas destroços e uma solidão insuportável. Desde aquele dia maldito, o Natal para Arthur não era uma celebração de nascimento ou esperança, mas sim um aniversário solene de luto. Um lembrete anual e doloroso de que todo o seu império não valia 1 segundo do sorriso de Mariana, ou do choro que ele nunca ouviu, ao abrir a porta do carro com um comando eletrônico que emitiu um som tecnológico e preciso. As luzes internas de LED se acenderam em um tom azul glacial, revelando o estofado de couro vermelho costurado à mão que ainda exalava aquele aroma de exclusividade e novos começos. Arthur acomodou-se no assento anatômico, sentindo o conforto que o dinheiro podia comprar, mas imediatamente algo pareceu fora de lugar. Uma desarmonia no ambiente controlado. Um peso sutil que o sensor de presença no banco traseiro indicou através de uma luz amarela persistente no painel digital. Arthur franziu o senho, sentindo uma irritação burocrática crescer em seu estômago, pensando que algum de seus funcionários, talvez seu motorista reserva ou um dos seguranças da guarita,
tivesse cometido a imperdoável negligência de deixar algum objeto pessoal, uma pasta de documentos ou um embrulho esquecido em seu veículo mais sagrado. Ele girou o corpo lentamente, com a reprimenda já formulada em sua mente para ser disparada na manhã seguinte contra quem quer que fosse o responsável por aquela desordem. Mas o que seus olhos captaram no banco de trás fez o sangue em suas veias congelar instantaneamente, como se ele tivesse sido mergulhado em um lago de gelo profundo. Encolhido em posição fetal, quase invisível sob as sombras projetadas pelos vidros fumê, coberto por um casaco de moletom cinza desbotado, que era pelo menos 3 vezes maior que seu corpo frágil, estava um menino. Ele não deveria ter mais do que 5 ou 6 anos. Um rosto pequeno e pálido, onde rastros de lágrimas secas haviam deixado marcas claras sobre a poeira e a fuligem que cobriam suas bochechas. A criança dormia um sono pesado, marcado por uma respiração curta e cansada, abraçada a um urso de pelúcia tão antigo e gasto que um dos olhos de botão estava pendurado por um único fio, um brinquedo que parecia ter sobrevivido a inúmeras batalhas, assim como o pequeno ser que o apertava contra o peito. Arthur sentiu uma onda de choque absoluto, seguida por uma paranoia defensiva. Como aquela criança havia passado pelo cerco de segurança do condomínio mais vigiado da América Latina, a garagem era um bunker tecnológico com reconhecimento facial, sensores térmicos e guardas armados que faziam rondas a cada 15 minutos. Era logicamente impossível que um invasor, especialmente um tão pequeno, atravessasse aquelas barreiras. Ele tateou o console em busca do celular, o polegar já posicionado sobre o botão de emergência para acionar a central de monitoramento e a polícia militar, pois invasão de domicílio era um crime que ele combatia com todo o rigor de sua influência jurídica. No entanto, no exato milésimo de segundo em que ele ia pressionar a tela, o brilho azulado do painel refletiu nos olhos do menino, que começou a despertar com um pequeno suspiro de susto, como se estivesse cruzando a linha entre um pesadelo e uma realidade incerta. A criança se espreguiçou com uma lentidão dolorosa, soltando um gemido abafado que parecia conter o peso de décadas de sofrimento. E Arthur manteve o aparelho em punho, sua voz saindo fria e desprovida de qualquer empatia, a mesma voz que ele usava para decretar a falência de concorrentes em salas de reunião acarpetadas. Quem é você? Como você conseguiu burlar a minha segurança e o que você pensa que está fazendo escondido dentro do meu carro particular no meio da noite de Natal? O menino abriu os olhos totalmente, e Arthur sentiu um soco invisível em seu plexo solar. Eram olhos castanhos, vastos e carregados de uma melancolia profunda, uma maturidade triste que não deveria habitar o rosto de um ser tão jovem. Ele não recuou diante da figura imponente e irritada de Arthur, nem pareceu intimidado pelo luxo ofensivo que o cercava. Em vez disso, um brilho de reconhecimento e esperança, algo tão puro que chegava a ser agressivo, iluminou seu semblante pálido. Ele se inclinou para a frente, ignorando a distância social e física, e com uma mãozinha trêmula e marcada pela sujeira da rua, tocou levemente o tecido caro do terno de Arthur. Com uma voz que era pouco mais que um sopro, rouca pelo frio e pela falta de uso, o menino pronunciou uma única palavra que fez o celular de Arthur escorregar de seus dedos e colidir contra o assoalho de veludo, com um impacto surdo que pareceu ecoar por toda a eternidade. Papai? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Um vácuo de som onde o barulho do trânsito da cidade e o zumbido das máquinas foram cancelados por aquela interrogação em forma de afirmação. Arthur encarou a criança, buscando freneticamente em sua memória analítica qualquer fragmento de uma vida passada que pudesse explicar aquele momento, sentindo um nó górdio se apertar em sua garganta, uma sensação física de sufocamento que ele acreditava ter enterrado junto com Mariana. Não me chame assim. Você está cometendo um erro terrível e perigoso. Eu não sou seu pai e nunca vi você em toda a minha vida. E agora eu exijo que você me diga quem te enviou aqui, antes que eu perca a pouca paciência que me resta. Retrucou Arthur,
mas o tremor em sua própria voz denunciava que o gelo em seu peito estava começando a rachar sob a pressão daqueles olhos castanhos. O menino não demonstrou medo diante da negação agressiva de Arthur. Pelo contrário, ele pareceu encontrar forças em uma convicção interna que parecia inabalável, estendendo o urso de pelúcia caolho como se estivesse apresentando uma prova judicial irrefutável de sua identidade. A minha mamãe me explicou tudo. Ela disse que se eu conseguisse encontrar o carro preto de metal brilhante, o meu papai viria me buscar para me levar para casa na noite de Natal. Ela desenhou um mapa e disse que você era um homem muito importante que estava viajando por um mundo de vidro para construir um reino para nós dois, e que você voltaria no dia em que a primeira estrela brilhasse mais forte no céu, porque você prometeu que nunca nos deixaria no escuro. Arthur sentiu uma tontura avassaladora, uma vertigem que o obrigou a se apoiar no volante para não desfalecer. As palavras daquela criança não pareciam aleatórias. Elas carregavam o peso de promessas que ele fizera há muito tempo, em uma vida que ele tentara apagar com sucesso quase absoluto. Como você sabe sobre o carro preto e como você ousa repetir essas palavras que não pertencem a você? Qual é o nome da mulher que te ensinou essas mentiras e onde ela está agora para arcar com as consequências de te usar dessa maneira? O menino baixou o rosto, os ombros pequenos subindo e descendo em um soluço mudo que vibrou por todo o interior do carro, suas mãos apertando o brinquedo velho com uma força desesperada. O nome dela era Helena Soares. Senhor, mas ela não pode vir me buscar porque ela foi morar com as estrelas na semana passada. A vizinha disse que o coração dela estava cansado demais de carregar tanto peso e que o brilho dela precisava descansar no céu. A vizinha queria me levar para um lugar de paredes frias onde as crianças não têm nome, apenas números. Mas eu não queria ir. Eu usei a chave dourada que ela guardava dentro da caixinha de música. A chave que tinha o seu nome gravado e um papel velho com este endereço. E eu caminhei por 3 dias inteiros seguindo as placas de metal até encontrar o seu portão. O nome de Helena Soares explodiu na consciência de Arthur como uma carga de dinamite, derrubando os muros de contenção que ele construíra ao redor de sua história pessoal. 7 anos atrás, muito antes do acidente que vitimou Mariana, Arthur vivera uma paixão clandestina, intensa e desordenada, com uma jovem artista plástica chamada Helena, uma mulher que não possuía sobrenomes de peso ou contas bancárias em paraísos fiscais, mas que possuía uma luz interior que o fascinava. Eles viveram um amor que desafiava as convenções da elite paulistana. Mas a ambição de Arthur, alimentada pelo medo de perder sua herança e pela pressão de um pai que via o afeto como uma fraqueza estratégica, o levara a cometer o maior ato de covardia de sua existência. Ele terminara o relacionamento por telefone, de forma fria e profissional, enviando através de seu escritório um cheque de valor astronômico para que ela desaparecesse de sua vida, um cheque que Helena, em sua dignidade silenciosa, nunca depositou e que ele nunca se deu ao trabalho de rastrear. Ele acreditava que o passado estava morto e enterrado, mas agora, o passado estava ali, clamando por um reconhecimento que ele não estava preparado para dar. Arthur pegou o celular do chão com as mãos visivelmente instáveis e, em vez de discar para a polícia, ligou para o seu investigador particular de maior confiança, um homem que era pago para descobrir segredos enterrados em camadas de chumbo. Eu preciso de uma varredura completa agora. Busque pelo nome Helena Soares. Quero saber a causa da morte e, principalmente, quero saber se existe algum registro de nascimento de um filho no meu nome ou no dela de aproximadamente 5 ou 6 anos atrás. Não economize recursos. Eu quero a verdade absoluta em 10 minutos. Ou você está demitido. Arthur encerrou a chamada e ficou olhando para o espelho retrovisor, encontrando o olhar de Léo que o observava, com uma paciência angelical, uma confiança que Arthur sabia que não merecia. Por que você tem tanta certeza de que eu sou o seu pai, Léo, se você nunca viu o meu rosto antes de hoje? O menino esboçou um sorriso frágil que iluminou suas feições cansadas e, com um movimento lento, retirou de dentro do moletom sujo um envelope de papel pardo, gasto pelo manuseio excessivo e pelo suor das mãos infantis. Dentro dele, repousava uma fotografia Polaroid de baixa qualidade, mas nítida o suficiente para
Mostraram Arthur Veríssimo, 7 anos mais jovem, com os cabelos mais escuros e um brilho nos olhos que ele não via mais no espelho, abraçado a uma Helena radiante, diante de uma tela de pintura inacabada. No verso da imagem, a caligrafia inconfundível e elegante de Helena dizia: para que o nosso pequeno Léo nunca esqueça o rosto do homem que amou a cor antes de se perder no cinza. O oxigênio pareceu se esgotar nos pulmões de Arthur. Aquela era a prova definitiva, a assinatura de uma história que ele não podia mais negar. O celular vibrou violentamente em sua palma, trazendo a mensagem do investigador. Senhor Veríssimo, os dados conferem. Helena Soares faleceu de pneumonia decorrente de complicações sistêmicas em uma pensão precária no Brás há 10 dias. O registro de Leonardo Soares Veríssimo foi feito 6 anos atrás. O senhor consta como o pai biológico. Ela enviou dezenas de cartas para o seu endereço comercial ao longo dos anos, mas todas foram retidas e devolvidas pelo seu departamento jurídico sob ordens de filtragem de segurança. Ela morreu na miséria enquanto o senhor batia recordes de lucro. Arthur sentiu uma náusea profunda e uma vergonha que nenhuma crise financeira poderia provocar. Ele percebeu que sua própria eficiência corporativa, sua obsessão por ser inalcançável, havia condenado a mulher que ele amara à morte por negligência e seu próprio filho à mendicância. Ele saiu do veículo, sentindo o ar gelado da garagem entrar em seus pulmões como agulhas, deu a volta no carro e abriu a porta traseira com uma reverência que nunca dedicara a nenhum monarca ou chefe de estado. Saia daí, Léo. Esta garagem não é lugar para o meu filho passar a noite de Natal. Nós vamos subir agora. Você precisa de um banho quente, de roupas limpas e de uma refeição que te faça esquecer os últimos dias na rua. Léo hesitou, olhando para o urso de pelúcia, como se pedisse permissão, e então estendeu sua mãozinha suja para Arthur. Quando os dedos pequenos e calejados do menino tocaram a palma da mão do bilionário, Arthur sentiu um choque de realidade que despedaçou a última camada de gelo que protegia seu coração. O elevador privativo subiu em um silêncio absoluto até o 60º andar, e ao entrarem na cobertura de 1000 metros quadrados, Léo ficou estático, paralisado pela vastidão dos ambientes decorados com arte moderna e pela árvore de Natal monumental que brilhava com milhares de cristais Swarovski, uma decoração que Arthur pagara para ser, montada apenas para manter as aparências de seu status social. Ele chamou imediatamente Dona Rosa, a governanta que estava com ele desde os tempos de seu pai, e que fora a única pessoa a vê-lo chorar no funeral de Mariana. Rosa, este menino é o Léo. Ele é meu filho, e ele vai ficar conosco por tempo indeterminado. Eu quero que você prepare o melhor quarto de hóspedes, a comida mais nutritiva e reconfortante que você souber fazer. E, por favor, providencie cuidados médicos discretos se for necessário. Mas não o deixe sozinho nem por um segundo. Rosa, cujos olhos já haviam visto todas as tragédias e triunfos daquela família, apenas assentiu com uma serenidade sábia, acolhendo o menino com um abraço quente que Arthur ainda não tinha coragem de oferecer, pois ele se sentia indigno de tocar em tamanha pureza. Enquanto Léo era levado para os cuidados gentis, quase sagrados, de Dona Rosa, Arthur trancou-se em seu escritório revestido de carvalho francês, um santuário de produtividade fria, onde ele costumava orquestrar movimentos que abalavam mercados internacionais com apenas um clique. No entanto, naquela madrugada de 25 de dezembro, o cenário era outro. As telas que piscavam freneticamente com os índices da Bolsa de Tóquio e de Londres pareciam luzes sem sentido, ruídos digitais de um universo que ele não reconhecia mais como seu. Arthur sentou-se em sua poltrona de couro e encarou a pequena fotografia Polaroid que Léo lhe entregara. O papel estava gasto, as bordas amareladas pelo tempo e pelo suor de mãos infantis, mas o sorriso de Helena naquela foto parecia gritar através dos anos, perfurando a armadura que ele levou uma década para construir. Ele sentiu o peso esmagador de cada segundo, de cada minuto e de cada ano que desperdiçara em sua busca insaciável por um poder que, agora ele percebia com uma clareza dolorosa, não conseguia comprar um único segundo do tempo perdido.
Arthur começou a vasculhar os arquivos digitais de sua própria empresa, acessando o servidor de comunicações que ele raramente visitava pessoalmente. Ele digitou o nome Helena Soares na barra de busca de e-mails descartados pela sua antiga diretoria jurídica e pelo sistema de filtragem da secretaria. O que ele encontrou foi uma sucessão de punhaladas em seu próprio ego, uma trilha de migalhas de uma vida que ele negligenciou. Havia dezenas de mensagens. A primeira, de 6 anos atrás, era calma e esperançosa, informando sobre o nascimento de Leonardo e dizendo que ela não queria dinheiro, apenas que o filho soubesse quem era o pai. A segunda, 1 ano depois, anexava uma foto pixelada de Léo dando seus primeiros passos em um parquinho de terra. As últimas, datadas de poucos meses atrás, eram desesperadas, clamando por uma ajuda mínima para remédios respiratórios e alimentação básica. Todas foram marcadas como lixo eletrônico ou tentativa de extorsão, por algoritmos que ele mesmo ajudara a desenhar para proteger sua privacidade de bilionário. A eficiência que o tornara um dos homens mais ricos do país fora a mesma lâmina cega que o tornara um pai ausente e um homem espiritualmente falido. Arthur chorou como nunca se permitiu chorar. O homem de gelo, cujos nervos de aço eram lendários em toda a Avenida Faria Lima, desmoronou em soluços roucos e pesados, sentindo a dor latente pela perda de Mariana se fundir com o arrependimento corrosivo pelo que fizera a Helena. Ele percebeu que o destino, em sua ironia divina e misteriosa, lhe arrancara um filho de uma mão em um acidente trágico apenas para lhe entregar outro, de forma milagrosa e tardia, no banco de trás de um carro. Ele passou o resto da madrugada acordado, não lendo relatórios de lucros, mas relendo cada uma daquelas cartas que nunca chegaram a ele por causa de seu próprio orgulho. Cada linha escrita por Helena era um testamento de resiliência e de um amor que ele, em sua arrogância, não merecia. Ele sentia o cheiro do papel velho e imaginava a luz fraca da pensão, onde ela escrevia aquelas palavras enquanto o filho dormia ao lado. Quando o relógio de parede marcou as 5 da manhã, a luz azulada do amanhecer começou a tocar os móveis caros. Arthur saiu do escritório com os olhos inchados e caminhou silenciosamente pelo corredor até o quarto onde Léo dormia. Ele abriu a porta apenas uma fresta, temendo que qualquer barulho pudesse quebrar o encanto daquele momento. O menino estava mergulhado em lençóis de algodão egípcio que pareciam grandes demais para o seu corpo frágil, mas seu rosto, agora limpo da poeira e da fuligem da rua, revelava uma serenidade absoluta que Arthur não via em ninguém há décadas. Léo dormia com o braço sobre o urso de pelúcia caolho, o seu único guardião fiel que testemunhara a fome e o frio das calçadas, e que agora descansava em um palácio de mármore. Arthur sentou-se na beira da cama, sentindo o colchão afundar levemente e com uma coragem que nunca precisou usar em reuniões de fusão de empresas, acariciou o cabelo castanho do filho. Foi um toque hesitante, quase imperceptível, como se ele temesse que o menino pudesse desaparecer se fosse tocado pelas mãos de um homem que se perdera na própria ambição por tanto tempo. Dona Rosa apareceu na porta do quarto com uma xícara de café fumegante, observando a cena em um silêncio respeitoso. Arthur se levantou e caminhou. Até ela, a postura antes ereta, agora curvada pelo peso da revelação. Ele tem os olhos dela, Rosa, mas o jeito de dormir é igual ao meu. Sussurrou ele com a voz embargada. A vida é um sopro, Arthur. Respondeu a governanta com a sabedoria de quem já viu gerações passarem. Deus te deu uma chance de ser mais do que um saldo bancário. Helena foi embora, mas deixou o melhor dela para você consertar o que quebrou. Arthur assentiu, sentindo o impacto daquelas palavras. Ele ordenou que Rosa preparasse o café da manhã mais farto e festivo que aquela cobertura já vira em toda a sua história. Ele queria que Léo acordasse em um mundo onde a palavra falta fosse apenas uma lembrança distante de um passado que ele faria de tudo para apagar. Ao amanhecer definitivo, o sol de Natal inundou a sala de estar, fazendo os cristais da árvore gigante brilharem como 1000 sóis. Quando Léo finalmente abriu os olhos e caminhou timidamente até a sala, ele não encontrou o executivo frio da noite anterior.
Ele encontrou um pai que, apesar de desajeitado e visivelmente exausto, estava sentado no tapete, cercado por caixas de brinquedos de última geração, que ele mandou um assistente buscar em uma loja de conveniência de luxo aberta na madrugada. Léo olhou para a árvore, depois para a mesa farta de frutas, pães e doces, e finalmente para Arthur. A mamãe disse que você era um rei, mas eu não sabia que reis sentavam no chão para brincar. Disse o menino com uma voz doce que desarmou Arthur completamente. Eu não sou um rei, meu filho. Eu fui apenas um homem muito egoísta que se esqueceu de olhar para o que realmente importava. Mas eu sou o seu pai, e eu prometo que, a partir deste Natal, você nunca mais terá que se esconder ou sentir medo do amanhã, respondeu Arthur. As lágrimas rolando livremente enquanto ele abraçava o pequeno, sentindo o coração de Léo bater contra o seu. Naquela manhã, Arthur não apenas deu brinquedos a Léo, ele deu a si mesmo uma nova identidade. Ele ligou para seu advogado principal às 7 da manhã. Cancele todos os meus compromissos de janeiro. Quero que você inicie hoje o processo de adoção legal e reconhecimento de paternidade. E mais, quero que você crie a Fundação Helena Soares. Vamos investir metade do meu patrimônio pessoal em centros de acolhimento para mães e crianças. Não quero que nenhum outro Léo precise dormir em um carro para encontrar o pai. A manhã seguiu com uma intensidade que Arthur nunca imaginou ser possível. Ele ensinou Léo a montar o trem elétrico, rindo como uma criança, enquanto os vagões percorriam a base da árvore. Dona Rosa servia rabanadas quentes, limpando as próprias lágrimas ao ver que o homem de gelo finalmente havia derretido sob o calor do amor de um filho. Arthur percebeu que a verdadeira riqueza não estava nas ações da bolsa, mas naquele abraço apertado e no cheiro de chocolate quente que agora preenchia a tarde de Natal avançava sobre a metrópole, e o sol começava a baixar no horizonte de São Paulo, pintando o céu com tons de laranja, violeta e um dourado profundo que parecia refletir a paz que finalmente, após anos de inverno emocional, se instalara naquela cobertura. Léo, exausto de tanta emoção, do calor do banho e de brincar com o novo trem elétrico que agora percorria os trilhos montados sobre o tapete persa, acabou adormecendo. Ele não dormiu no quarto de hóspedes, mas sim no colo de Arthur, ali mesmo, no chão da sala de estar. Arthur não ousava se mover. Ele temia que qualquer respiração mais profunda pudesse quebrar a fragilidade daquele momento. O peso reconfortante do filho em seus braços era a única âncora real que ele queria ter para o resto de sua existência. Enquanto observava o sono tranquilo do menino, Arthur pegou novamente a velha foto Polaroid e a última carta de Helena, que ele resgatara do envelope pardo. Ele leu e releu cada palavra, agora com a calma de quem começa a entender a magnitude do sacrifício silencioso daquela mulher. Helena sabia que estava morrendo. Arthur percebeu isso nas entrelinhas das últimas cartas, escritas com uma caligrafia que se tornava mais trêmula a cada página. Ela não queria o dinheiro dele para luxo ou vingança. Ela queria a segurança de que o filho não terminaria como uma sombra nas calçadas de uma cidade que devora os desamparados. Você foi minha luz antes de se perder na sombra, ela escrevera. Arthur fechou os olhos e, pela primeira vez em 5 anos, fez uma oração silenciosa, pedindo perdão por sua cegueira voluntária e agradecendo por Helena nunca ter deixado o ódio corromper a imagem que Léo tinha do pai. Ela criara um herói no imaginário da criança, mantendo viva uma versão de Arthur que ele mesmo havia assassinado em favor do sucesso corporativo. Agora, ele tinha a obrigação hercúlea e sagrada de se tornar de fato aquele homem que Helena descrevera. Nos dias que se seguiram ao Natal, a transformação de Buddy, Arthur Veríssimo enviou ondas de choque por todo o centro financeiro. Onde antes havia um CEO que só falava de margens de EBITDA, aquisições hostis e eficiência implacável, agora havia um pai que levava o filho pessoalmente à escola e que chegava 2 horas mais tarde ao escritório porque estava ensinando o pequeno a perder o medo da água na piscina da cobertura. A notícia da aparição do herdeiro secreto de Arthur correu as colunas sociais como fogo em palha seca, mas ele não se importava com os sussurros maldosos ou com as especulações sobre sua vida privada.
Ele estava ocupado demais fazendo uma limpa ética em seu escritório de advocacia, demitindo os responsáveis por esconder as cartas de Helena e transformando sua holding em algo que ele pudesse um dia deixar para Léo sem sentir o peso da culpa. Dona Rosa tornou-se a peça central dessa nova estrutura familiar. Ela não era mais apenas a governanta de uniforme impecável, ela se tornara a avó que Léo nunca teve a chance de conhecer. Juntos, os três começaram a dar vida à Fundação Helena Soares. Arthur não se limitou a assinar um cheque de 10 bilhões de reais para a caridade. Ele foi para o canteiro de obras. Ele queria que o primeiro centro de acolhimento fosse erguido exatamente no mesmo bairro onde Helena passou seus últimos e difíceis dias, garantindo que nenhuma outra mãe tivesse que enfrentar a doença e a fome sem uma mão estendida. Ele pessoalmente entrevistou cada assistente social e psicólogo, buscando pessoas que tivessem o que ele um dia perdera: a capacidade de sentir a dor do próximo. A reviravolta mais emocionante e transformadora aconteceu 3 meses depois, quando Arthur e Léo visitaram o antigo cortiço onde Helena morava. Arthur precisava recuperar qualquer fragmento de memória que tivesse restado dela para que Léo pudesse ter um altar de lembranças. A vizinha que ajudara o menino a encontrar o caminho do prédio de luxo os recebeu com lágrimas nos olhos e um abraço apertado. Ela entregou a Arthur uma pequena caixa de madeira de sândalo, simples e gasta. Ela me disse que, se você algum dia aparecesse para buscar o menino, eu deveria te entregar isso antes de qualquer coisa, disse a mulher com a voz trêmula. Dentro da caixa, Arthur encontrou o tesouro que o dinheiro nunca poderia fabricar. Dezenas de esboços e desenhos que Helena fizera ao longo dos 7 anos de ausência. Eram retratos de Arthur, de Mariana, que Helena conhecera apenas pelas notícias de jornal, e principalmente de Léo. Helena não guardara rancor, ela guardara amor em forma de arte. Havia um desenho específico, datado de poucos meses antes de sua morte, que mostrava Arthur e Léo caminhando juntos por um jardim de luz. Helena o perdoara muito antes de ele mesmo saber que precisava de perdão. Ela vira a redenção dele através do tempo e do espaço. O vídeo da inauguração da Fundação Helena Soares tornou-se o momento mais assistido do ano. Arthur subiu ao palco não com um discurso técnico ou cheio de jargões econômicos, mas segurando firmemente a mão de Léo, que agora vestia roupas confortáveis e exalava a saúde de uma criança amada. Arthur olhou diretamente para as câmeras e disse, com uma voz que ecoou por todo o auditório: o sucesso de um homem não é medido pelo que ele acumula em cofres de ferro, mas pelo que ele está disposto a proteger com o próprio coração. Eu quase perdi o que tinha de mais valioso no mundo porque estava olhando para os números errados. Hoje, eu entendo que a maior herança é a presença. Aquela frase tornou-se o lema de sua nova vida e de sua nova gestão. Hoje, quem entra na cobertura de Arthur Veríssimo não encontra mais aquele silêncio gélido de um museu de luxo. Você ouve as risadas constantes de uma criança, ouve o som de brinquedos espalhados pelo chão de mármore e vê desenhos coloridos, feitos com giz de cera, colados nas paredes que antes exibiam apenas obras de arte abstratas e caras. O urso de pelúcia caolho de Léo agora ocupa um lugar de honra absoluta, protegido em uma cúpula de vidro na sala de estar. Não como uma peça decorativa, mas como um lembrete eterno de onde eles vieram e da força monumental de uma criança que atravessou a escuridão da cidade para salvar a alma do próprio pai. Arthur aprendeu, da maneira mais dura e bela possível, que o Natal não é sobre o que está embrulhado debaixo de uma árvore decorada, mas sobre quem está ao redor dela, compartilhando a vida. Ele encontrou em Léo a redenção que Mariana certamente teria desejado para ele. E Helena, através de seu sacrifício e de sua fé inabalável, conseguiu realizar o impossível. Ela transformou o implacável homem de gelo em um homem de verdade, capaz de amar e de ser amado. A história deles serve como um aviso severo e uma esperança radiante para todos nós. Nunca, jamais, é tarde demais para abrir a porta do seu carro, do seu coração e da sua rotina para o inesperado. E você, que acompanhou toda essa trajetória de dor, mistério e cura conosco,
Se a sua vida fosse um filme hoje, qual seria o tema do seu próximo capítulo? Você estaria escrevendo as páginas do orgulho solitário ou as páginas da superação e do perdão? Saiba que, assim como Arthur, você também possui o poder de mudar o roteiro da sua existência a qualquer momento. Basta ter a coragem de olhar para o banco de trás e reconhecer o que a vida está tentando te entregar. Deixe seu comentário agora com a palavra redenção, se você acredita que o amor pode consertar o que o tempo quebrou. Não esqueça de deixar o seu like para que essa mensagem de esperança alcance milhares de outras pessoas e se inscreva no canal para não perder nossos próximos relatos de vida. Um grande e caloroso abraço a todos, fiquem com a paz que só a verdade pode trazer e até a nossa próxima história de transformação.